Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer, meu nome é Daniel Cataldo e eu sou seu professor de Física. Queridos, na aulinha de hoje nós vamos falar sobre a introdução à nossa ótica geométrica. Bora pra aula? Então solta a vinheta. Rapaziada, na aulinha de hoje eu vou dar o pontapé inicial sobre esse assunto que é extremamente importante aqui no nosso estudo de ótica. Então nós vamos começar a introduzir a nossa ótica geométrica. Lembrando que a nossa ótica ela é dividida em duas partes. A ótica geométrica, que a gente vai ter uma série de aulas falando sobre isso, e a nossa ótica fisiológica. Tudo bem? Dentro da ótica geométrica, a gente basicamente, claro, estuda o conceito da luz. E a gente deve lembrar que a luz é uma onda, né? É uma onda eletromagnética, onde o seu valor é bem definido. E aí eu já coloquei para vocês sobre o valor da velocidade da luz no vácuo. O valor da velocidade da luz no vácuo é sempre 3 vezes 10 a oitava metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. Outra coisa que é importante é você lembrar que muitas das vezes aparece nas nossas questões o conceito de ano-luz. E ano-luz é a distância percorrida pela nossa luz em um ano, beleza? Então, ano-luz é um conceito de distância, de deslocamento, tá? Para a gente entender toda a nossa ótica geométrica, a gente precisa entender alguns conceitos iniciais que são extremamente importantes para a gente. Vamos lá? Eu já pontuei, já deixei tudo esquematizado aqui no quadro para a gente. Então, a gente só vai pontuando na nossa aulinha de hoje. Primeiro conceito importante é lembrarmos que para você ter luz, você precisa ter uma fonte luminosa. E você pode ter 4 tipos de fonte. A sua fonte ela pode ser primária, a sua fonte ela pode ser secundária, ela pode ser pontual ou ela pode ser extensa. Quando você considera uma fonte primária, significa que ela emite luz própria. Ela não precisa de mais ninguém. Ela sozinha consegue emitir luz ali no caso. Quando você pensa na fonte secundária, você está se referindo a algum objeto, algum corpo que precisa ser iluminado. Então, no caso da fonte secundária, você já pode pensar, por exemplo, na lua, nos corpos, nos objetos aí no seu quarto, porque para você enxergar esses caras, você precisa iluminar todos eles. E por conta disso, você precisa de uma outra fonte. Exemplo, no nosso dia a dia, a nossa fonte primária, o Sol, ilumina todo o nosso planeta. Então a gente só consegue enxergar as coisas porque a nossa fonte primária está iluminando as nossas fontes secundárias e, consequentemente, através do processo, né, do fenômeno da reflexão, a gente consegue enxergar as coisas, as cores e os nossos objetos. Maravilha? Nossa fonte também pode ser pontual e nossa fonte pode ser extensa. Quando eu me refiro a uma fonte pontual, eu estou me referindo que eu simplesmente quero uma fonte que eu vou desprezar o tamanho dela. Eu não quero pensar nas dimensões daquela fonte. E por isso, aquela fonte é classificada como sendo uma fonte pontual. A fonte extensa é aquela fonte que a gente leva em consideração as dimensões. E aí, se a gente vai levar em consideração as dimensões, eu tenho que partir do princípio que essa fonte é uma fonte extensa. Perfeito aqui? Outra coisa importante é saber o que é um feixe de luz. Só que para você entender um feixe de luz, é muito legal você voltar um pouco no conceito de ondas. Porque a nossa onda eletromagnética, a luz no caso, ela se propaga em todas as direções. E por isso que a gente fala que a onda eletromagnética, a nossa luz, é uma onda tridimensional. Então, em todas as direções, essa fonte, essa luz, sempre vai ter alguns raios, né? Sempre vai ter os raios luminosos. E se eu pego esse conjunto de raios luminosos, e lembra que o raio de luz é uma reta orientada que vai definir a direção e o sentido de propagação da nossa luz, certo? Se eu pego um conjunto desses raios, eu tenho o nosso feixe, que pode ser classificado como paralelo, imagina retas paralelas, certo? Convergente, quando todos os raios convergem para o mesmo ponto, vão em direção ao mesmo ponto. E ele pode ser chamado também de divergente, quando todos os raios divergem, eles se afastam, eles saem do mesmo ponto, certo? Então você tem, no caso, o feixe convergente, um feixe divergente e um feixe paralelo. Ok, até aqui? Outra coisa importante é saber os meios de propagação da nossa luz. O meio ele pode ser opaco, quando não deixa passar nada,
Então, por exemplo, você está no seu quarto e você não sabe se a sala está acesa porque a luz não atravessa a parede. Essa parede é um meio opaco. O seu meio ele pode ser translúcido quando a luz consegue passar, mas sofre um certo desvio, sofre no seu trajeto uma irregularidade, certo? E ela pode ser transparente quando a luz consegue passar sem sofrer desvio algum. Então, de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem regular, a luz consegue atravessar aquele meio. Exemplos que a gente pode citar aqui. O ar pode ser considerado um meio transparente e o translúcido pode ser a neblina, né? Quando aquele vapor de água sobe quando você está tomando banho, que fica tudo nebuloso, você não consegue enxergar direito, você tem um meio translúcido. Você até vê o outro lado, mas você não vê com a mesma nitidez. Perfeito. Entender essa primeira parte? Essa primeira parte é bem conceitual mesmo, tá? E para isso, amarrando tudo isso, nós temos os princípios da nossa ótica geométrica. Esses princípios são importantíssimos para a gente entender por que a gente tem eclipse, por que a gente tem sombra e por que a gente tem penumbra. Nós temos 3 princípios. Primeiro, que é a propagação retilínea da luz. Então, a luz sempre vai se propagar em linha reta. Segundo, nós temos a reversibilidade desses raios luminosos. E por esse motivo, eu gostaria muito que você imaginasse um espelho. Então, se eu pego um espelho e eu olho para esse espelho, eu vejo tudo que está atrás. Ao mesmo tempo, se tiver uma pessoa atrás de mim, ela consegue me enxergar. Porque o mesmo caminho que a luz faz para ir até essa pessoa é o caminho que a luz faz para voltar e ir até os meus olhos. Então, por exemplo, se você está no banco do carona ou no banco de trás de um carro, você consegue, através do uso do espelho, ver o motorista. E o motorista também consegue te ver, não é mesmo? Imagina você no Uber, no banco de trás. Você olha para o retrovisor, você vê o motorista e o motorista também está te vendo. Esse princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Maravilha? Terceiro princípio importante é o princípio da independência dos raios luminosos. Imagina que você tem 2 fontes luminosas, certo? Cada uma com a sua cor, né? Imagina que você tem uma lâmpada amarela e uma lâmpada verde, por exemplo. E ao ter a luz se propagando, um independe do outro. Então, eles são independentes. Esses raios são independentes. Perfeito? Esses 3 princípios são extremamente importantes para você. E a partir de agora, a gente começa a entender algumas coisinhas dentro da aplicação da nossa ótica. Por exemplo, conceito de sombra e de penumbra. Sombra é a ausência total da nossa luz. Então você não vai ter nenhum raio de luz chegando naquela região. E penumbra é uma ausência parcial da nossa luz. E por esse motivo, eu peguei 2 casos para vocês. Por exemplo, imagina que você queira brincar de fazer sombra na parede. Tenho certeza que você já fez isso. Então você tem um objeto, você tem a parede e você tem uma fonte pontual. Lembra que a fonte pontual você está desprezando o tamanho dela, né? Essa fonte pontual emite luz em todas as direções, porque a luz é uma onda tridimensional. Eu coloquei pra gente 2 rainhos, né? Esse primeiro raio e esse outro daqui. Esses 2 raios, eles vão tangenciar o nosso objeto. Claro que aqui no meio eu tenho vários raios de luz, né, chegando ali no objeto. Mas por esse objeto ser opaco, esse raio de luz não consegue passar. Maravilha? Então eu observei que eu consegui projetar a sombra desse objeto na parede. E se eu quero, por exemplo, descobrir o tamanho dessa sombra, fica muito fácil. Porque como a gente está estudando a ótica geométrica, e a ótica geométrica vai se basear exatamente em várias aplicações da geometria, como semelhança de triângulos, e eu observo que eu tenho 2 triângulos aqui. Olha, o triângulo grandão e um triângulo pequenininho. Onde esse pequenininho está dentro do grandão. Quando eu olho para esse caso, eu posso simplesmente dizer o seguinte: a distância da fonte até a parede eu chamei de Hzão. A distância da fonte até o objeto, né, eu tenho lá e eu estou chamando esse cara aqui de Hzinho. Maravilha? E eu tenho, por exemplo, o tamanho do objeto e o tamanho da minha sombra. Então, eu posso, por exemplo, definir para vocês aqui que eu tenho, né, já que eu tenho Hzão e eu tenho Hzinho, eu tenho essa distância aqui também, né? Essa distância também é um H, tá? Como eu já usei
Hzão para a distância da fonte até a parede e já usei Hzinho para a distância do objeto até a parede, eu vou falar, por exemplo, que esse cara aqui é um H', tá? Só para ser diferente desse Hzinho aqui, fechado no fechado. A partir daí é aplicar a semelhança de maneira bem tranquila, né? Você pode fazer Hzão está para H', certo? Assim como S está para O. Resumindo, peguei a altura do triângulo grandão, comparei com a altura do triângulo pequenininho. Assim como a base do meu triângulo grandão e comparei com a base do meu triângulo pequenininho. Aplicando semelhança, eu consigo, por exemplo, descobrir a sombra desse nosso objeto. Fechado, no fechado, tranquilo. Lembra que a sombra é a ausência total de luz. Portanto, nessa região aqui, se não houver nenhuma outra fonte de luz ao redor, não vai chegar luz nenhuma. Então, essa região é chamada de região de sombra, tá? E essa sombra daqui é o que nós chamamos de sombra projetada. Perfeito? Outra coisa importante é você observar que se você tiver uma fonte extensa como o Sol, e nesse caso o Sol é uma fonte extensa, pois a gente sempre olha para ele e a gente observa, né? A gente tem uma ideia da dimensão desse cara, ele não é um ponto para a gente como as estrelas. E você tem, por exemplo, aqui o nosso planeta Terra, a Lua, né, orbitando ao redor do nosso planeta Terra. Dependendo do alinhamento desses astros, a gente pode ter a formação do nosso eclipse. E é legal de você perceber que se você tiver, por exemplo, Sol, Lua e Terra, o alinhamento desses caras, para um observador aqui no nosso planeta, ele vai ter um eclipse total solar ou um eclipse parcial solar. Por exemplo, para um cara que se encontra aqui, para um cara que se encontra nessa região aqui, ele simplesmente vai ver um eclipse total, pois nenhum raio de luz chega nessa região, pois a Lua está encobrindo o nosso Sol, ok? Para observadores nesses pontos aqui e aqui, ele já vai ter um pouquinho de luz. Se vai ter um pouquinho de luz, ele vai ver um eclipse parcial. Por conta disso, essas duas regiões nós vamos chamar de regiões de penumbra, tá? E, claro, para observadores nessa região, chega a luz por completo, então esses caras não vão ver eclipse nenhum. Então, o primeiro desenho é o caso do eclipse solar, podendo ser total ou podendo ser parcial. No caso da Lua aqui embaixo, né, atrás da Terra, eu vou ter um alinhamento novamente desses astros e eu vou perceber que através desse alinhamento não chega luz nenhuma ali na nossa Lua. E a Lua é uma fonte secundária, ela precisa ser iluminada para que a gente possa enxergar. Como não chega luz nenhuma, a gente não vai enxergar a nossa Lua. Então, se a Lua se encontra aqui, eu tenho um eclipse total lunar. Maravilha? Conforme ela vai tentando sair, né, porque ela vai estar em órbita em relação à Terra, né, está girando ali, conforme ela vai tentando sair, você vai tendo um eclipse parcial. Então, se a Lua ficar sobre essa linha, uma parte é iluminada, outra parte não é iluminada, então parcialmente a gente vai ver esse eclipse, tá? Então você pode ter um eclipse parcial lunar também. Lembra também que nós temos 4 fases da nossa Lua. Na verdade, existem várias fases, só que a gente destaca 4, né? Lua cheia, lua nova, lua crescente, lua minguante. E é muito importante você perceber, né, que você tem uma fase específica para cada eclipse. Quando a gente fala sobre o eclipse solar, a gente tem que focar exatamente na lua nova. Depois eu vou ter a lua crescente, depois eu vou ter a lua cheia e depois eu vou ter o nosso quarto minguante. Beleza? Maravilha? Então é muito importante você lembrar que para cada fase, né, dessas 2 fases, na verdade, você terá exatamente a formação do eclipse. Mas sempre vai acontecer o eclipse quando eu estiver nessa fase? Não, porque o plano orbital da Terra ao redor do Sol, ele é diferente do plano orbital da Lua ao redor da Terra. E para que isso aconteça, tem que ter esse alinhamento dos astros, lembra? Então esses planos orbitais precisam coincidir. E nem sempre isso acontece. Maravilha, TI? Show de bola? Para finalizarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero te apresentar a primeira formação de imagens que você vai ver a partir de agora. Essa primeira formação de imagem
é exatamente o uso da câmera escura de orifício. Quando você pega um objeto, coloca esse objeto à frente de uma caixa, por exemplo, de um local completamente fechado, e à frente desse, na face da frente, você tem um pequeno orifício. Esse cara pode te lembrar, por exemplo, o seu olho, o globo ocular, pode te lembrar, por exemplo, aquelas máquinas fotográficas, ele pode te lembrar também o cinema, porque a ideia é tentar pegar esse cara e projetar ele na face oposta, lá atrás. E aí, eu já peguei e defini a distância desse cara em relação ao orifício. Chamei isso de P. E também defini a profundidade dessa câmera. Chamei de P'. Ora, se eu sei que o nosso objeto tem uma altura, um comprimento O, e o meu I tem um comprimento, e minha imagem tem um comprimento I, eu posso também usar a semelhança de triângulos, pois eu tenho um triângulo grandão, perceba, e eu tenho um triângulo pequenininho, onde esses triângulos são semelhantes. Consequentemente, o que você vai fazer? Você vai falar que a altura da imagem sobre a altura do objeto é igual a P' sobre P, pois eu estou fazendo uma semelhança de triângulos. Só não se esqueça que para você ter a formação de imagem através da câmera escura, você usou o princípio da propagação retilínea. Como a luz está se propagando em linha reta, você consegue ter exatamente essa ideia de projetar a imagem lá. E outra, se a imagem é projetada, a imagem na câmera escura tem que ser real. A imagem real é aquela imagem que é projetada em uma tela, na parede, num papel, por exemplo, tá? Se ela é real, ela é invertida. Repare que a nossa imagem está invertida comparada ao nosso objeto, ok? Então a imagem numa câmera escura, ela é real, ela é invertida e pode ser menor, certo? E por que eu estou falando que pode ser menor? Porque vai depender dessa distância entre P e P', né? Como eu coloquei o meu P maior que o meu P', essa imagem de fato, ela é menor nesse caso, ok? Só uma observação final, não esqueça que esse lance de inversão é uma inversão vertical e uma inversão horizontal. Maravilha? Entenderam a aula de hoje? Curtiram? Então não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com todos os seus amigos, compartilhar no grupo do WhatsApp. E se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho, pois sempre que um vídeo novo estiver aqui, você vai receber em primeira mão. Te espero na próxima aula. Até!